Eu quero destacar também um ponto que eu acho interessante, que sempre, até por ter esse lado de advogado, direito digital, que entende tecnologia, muitas vezes eu sou chamada para ajudar o jurídico e a TI a se entenderem. Normalmente a TI diz assim, olha, eu preciso disso, disso, disso e faz aí o contrato para mim. E aí nessa questão do faz aí o contrato para mim, às vezes o jurídico diz, sim, mas eu preciso entender o que é que está sendo solicitado. Então fica às vezes uma lacuna de compreensão entre o que é que está sendo contratado e qual proteção jurídica que precisa ser dada. Então tanto a TI precisa envolver o jurídico desde o início, como o jurídico também precisa buscar um conhecimento técnico para conseguir traduzir em cláusulas, em textos escritos, as expectativas, as obrigações e os resultados esperados. E esse é o desafio, porque se tem coisas novas, nós vamos ver a questão de cloud computing, né, computação em nuvem, que inclusive também tem uma aula específica sobre isso, ou outros tipos de contratações novas, não tem referência, não tem modelinho. Aí vai o desafio de escrever desde o zero aquilo ali. Então, o jurídico e a TI precisam estar harmonizados, né? Eu costumo dizer, se não for para falar sobre contratos de tecnologia, que um contrato é um teamwork, é um trabalho de equipe, né? Aquele que está redigindo ou que está lendo vai precisar entender os dois lados da moeda. Qual é a expectativa de um lado e do outro e equilibrar. Porque os contratos mais tendenciosos a proteger um ou outro ou não são assinados. Adianta fazer o melhor contrato do mundo, você está super protegido, mas o outro lado não assina de jeito nenhum. Ué, você inviabilizou a negociação. Ou eles não são assinados ou eles não são cumpridos. Assina aí, porque, putz, esse cara já está pedindo até minhas calças, deixa que lá na frente se estourar o problema, para no judiciário. Então, o ideal de achar o denominador comum, o equilíbrio das duas relações, é conseguir que ele seja assinado e cumprido. Então, a sua missão nessa parte é alcançar esse objetivo. Então, o jurídico precisa ser envolvido desde o início. Às vezes, tem muitas pessoas hoje que fazem uso, sem demérito, do contador. Tem muitos contadores que até hoje fazem contratos. Inclusive, tem muitos contadores formados em direito também. E não precisa ser advogado necessariamente para escrever um bom contrato. Normalmente, a melhor redação de contrato é dada por quem entende do objeto, por quem entende do negócio que está sendo contratado, porque aí vai ser um contrato eficaz, vai ser um contrato eficiente. E aí a importância de fazer o dever de casa, de ir atrás para saber como é que funciona isso, como é que acontece aquilo ali, ter o checklist, quer dizer, tentar entender, ter um repertório. Quanto mais contratos uma pessoa faz, melhor ela fica, porque você passa a ter um repertório. Só cuidado com a tentação de ter um repertório e ficar tirando a clausulinha de um, que junta com a clausulinha do outro, com a do outro, você virou um Frankenstein. Aí aquele resultado horroroso de minutas que quando você olha, você fala, gente, o que essa cláusula está fazendo aqui no meio? Que esse negócio aqui não tem nada a ver com a história. Então, é de um lado muito bom ter esse histórico de muita experiência, de repertório, poder olhar várias coisas que já aconteceram em cenários, em situações, mas também cuidado para não gerar a minuta Frankenstein, né? Isso é super importante, isso acontece mais vezes do que você imagina. E normalmente vira aquele mau contrato que a pessoa se arrepende depois de ter feito, de ter assinado. Então, tanto a TI quanto o jurídico tem que estar alinhados nos contratos de tecnologia, mas se não for de tecnologia, for do marketing, marketing e jurídico. Ai, não é do marketing, é lá da área de RH, o RH junto com o jurídico. Aí não tem o jurídico, chama às vezes alguém que entende do assunto para poder ajudar na revisão pelo menos. A primeira elaboração você faz, mas aquela olhadinha de expert, de pessoa com experiência é importante, principalmente para algo que seja num cenário novo ou que gere um impacto muito grande. Lembra, não tem nada a ver com o valor do contrato, tem a ver com a criticidade que aquele contrato vai ter. Em geral, os riscos relacionados a contratos ocorrem ou por falta de informação, por incrível que pareça, a gente acabou de dizer que o contrato precisa estar claro, objetivo, bem resolvido, então aquilo que falta ali gera riscos.
Isso é um dos exemplos. O segundo é a falta, né, relacionado à própria gestão do contrato. Quantos casos que as pessoas esquecem qual é o prazo que encerra o contrato e se ele renova ou não automático? Quando você vai olhar, você vê, acabou de renovar ontem. Vou ter que então agora, para cancelar o contrato, pagar a multa. Isso é comum em contratos de locação, por exemplo. Você está alocando uma sala e lá diz que é por 12, por 24, por 30 meses, renovado automaticamente se as partes não se opuserem ou algo assim. E ele prevê uma multa, às vezes, de 3 aluguéis se você encerrar antes do prazo. Então, essas questões de prazo de rescisão são bem importantes de serem observadas. Se eu quiser encerrar antes, eu pago proporcional ou fora eu ter que pagar, eu ainda vou ter multa? Né? Isso é entre as partes, gente. Né? Isso não é que está no Código Civil, essa definição está dentro da liberalidade, do princípio da livre iniciativa, da iniciativa em contratar entre as partes. E o último risco é na demora mesmo de tomada de decisão. Eu mesma já tive casos em que a empresa tinha um bom contrato, mas ela demorou tanto para decidir se ela renovava ou não, que na hora que ela disse, então tá bom, vamos renovar, a outra parte disse, não quero mais. Ou seja, era um bom negócio, era um bom contrato e a demora fez com que se perdesse aquilo que estava previsto ou combinado. Então, falta de informação, falta de gestão ou demora na tomada de decisão também costumam impactar as contratações. Uma outra recomendação nessa parte de contratos é sobre necessidade de inserir um glossário de termos. Não importa o ramo de atividade, mas nós estamos vivendo uma era de especialização demasiada. Então, essa especialização faz com que se use palavras, inclusive estrangeiras, que não são naturais do português e que possam gerar uma dificuldade de interpretação. Então, o glossário inserido no contrato visa o quê? Mantê-lo objetivo, diminuir a interpretação que se possa dar para algo que foi colocado. Só para a gente voltar naquele exemplo do fazer um website, né? A pessoa fala assim, fazer o website. Hoje em dia nós sabemos que já existe tablet, nós sabemos que já existe celular. Será que a pessoa vai fazer o website numa linguagem só normal para ser visto pelo computador? Ou ele teria que ter um formato para ser visto também pelo celular, pelo tablet e pela TV interativa? Se eu não disse nada, eu vou interpretar de forma restrita. Né? Não vou interpretar de forma ampla, mas às vezes aquele que contratou achou que ele já ia estar preparado para tudo. Aí ele pede para outra parte fazer, ele diz, então tem um custo adicional. Pronto, já quebrou a expectativa no sentido de valores. Então é importante que o glossário deixe claro todas as palavras-chave para a execução do serviço, principalmente se são palavras novas de origem estrangeira, que não estejam adotadas ainda pelo português ou que não possam ter o seu similar nacional, até porque tem coisa que não dá para traduzir. Eu já vi maus contratos porque a pessoa ficou traduzindo termos que eram de outra língua, compreendidos perfeitamente naquela língua por causa da especialização da minuta e que na tradução gerou mais confusão do que solução. Então, alguns exemplos aí para colocar no glossário, por exemplo, na questão de tecnologia. Você tem a palavra customização. O que é customização? Isso atinge várias atividades, não é só a área de tecnologia. O que está padrão e o que é customização? Porque às vezes aquela customização pode ter um adicional ou não. Aquilo que eu customizei, depois eu não vou poder usar para outro cliente, pode ter sido uma coisa sob encomenda, personalíssimo. Então, customização, o que pode ser considerado um bug. Todo mundo sabe o que é bug, mas bug em si é uma palavra em inglês. Então, um bug que seja um erro de sistema e detalhar quais são situações de erros de sistema, ou ainda se você tem suporte, manutenção, são fora palavras totalmente em inglês, né? Disclaimer, website, software, quer dizer... Você já tem aí no dia a dia das minutas uma série de uso de termos que faz
a necessidade de um bom glossário. Então vamos lá, bateu o olho no contrato, não conseguiu entender o combinado, já está com buraco. O combinado está subjetivo, já está com buraco. Não tem nenhum glossário de termos, apesar do documento fazer referência a 3 ou 4 palavras o tempo inteiro que são essenciais para entender qual foi o combinado. Então, isso mostra que rapidamente, depois dessa aula, você já vai conseguir ficar mais, digamos assim, perspicaz para de bate-pronto numa primeira leitura já sentir que não está redondo. Até aí você poder elaborar de uma forma que fique blindada vai requerer, com certeza, experiência em redação, até no repertório, como nós dissemos, de vários tipos de minutas. Então é importante, nessa parte, nesse estudo sobre o que colocar nos contratos, lembrar de que foi destacado aqui a questão relacionada à proporcionalidade das penalidades. E eu digo isso por quê? Porque se eu atrelo o pagamento a cronograma, eu tenho que dizer, se não cumpriu, o que acontece? Então são dois momentos interessantes. Eu não atrelar cronograma nenhum, significa que vai saber quando vai ficar pronto. Se eu atrelar um cronograma, além de eu ter que atualizar esse cronograma, lógico, se ele for alterado pelas partes, eu tenho que dizer o que acontece se não for cumprido. Para não ficar naquela situação, não acontece nada, né? Isso daí é super interessante porque são detalhes que às vezes são esquecidos e, como eu disse, bom contrato é no detalhe. Não exagerado para ficar daquele jeito impossível de ser lido, mas é o detalhe que é matador para solucionar o conflito, né? Para que se você tiver que resolver, saber o que estava claro ali, que as partes tinham entendido. Como você está vendo aí na tabela, esse é um exemplo que prevê os pagamentos amarrados às entregas, com datas e logo abaixo, nesse tipo de contrato, vem algum tipo de multa ou penalidade sobre descumprimento. De novo, não adianta nada dizer que você tem que cumprir de tal jeito e depois se descumprir, como é que fica? E nós vamos ver nessa parte de cláusula penal já que não dá para também exagerar. Você não pode querer cobrar uma penalidade, que a cláusula penal é para incentivar também o cumprimento do contrato, já querendo mais do que o valor que foi contratado, isso vai ser considerado abusivo e aí a outra parte não vai pagar, vai parar no judiciário. Então nossa primeira intenção é como fazer com que o contrato sirva de ferramenta para a execução daquelas atividades, sem toda hora ficar aquela situação de vamos parar no judiciário, não vamos parar no judiciário. E esse olhar é algo que é importante de estar norteando a redação do texto. Naturalmente, há pessoas que são mais bélicas, tem gente que é mais brigão, e aí só no jeito de escrever proposta e contrato já parece que está quase batendo no outro, né? O contrato, ele pressupõe que vai haver cessão das duas partes, que os dois querem estar junto, então há necessidade de uma redação que não seja agressiva, bélica, parecendo que você está querendo arrancar do outro uma coisa que não seria justa, honesta, proporcional. Preservar essa proporcionalidade é um requisito super importante. Então, só para a gente poder destacar no raciocínio, há necessidade de deixar muito claro os aspectos até de confidencialidade na proposta no contrato. Hoje é comum assinar CNDA, acordo de confidencialidade ou termo de confidencialidade, no momento da coleta da informação para fazer proposta. Aí já é importante, na própria proposta, logo abaixo daquela tabela de valores, que é o orçamento, vir no finalzinho da proposta, que vai dizer qual é o prazo que vale a proposta. Isso é importante, hein, gente? Tem gente que não bota prazo de validade, o cara te liga 2 anos depois querendo que pratique o preço que estava ali. Lembra, a proposta obriga o proponente. Se você não amarrou os requisitos, você continua obrigado. Se você não amarrou num prazo de encerrar aquele valor, você continua obrigado. Mas depois do orçamento, na hora final da proposta, que vai falar sobre esse prazo, colocar ali, né?
o contratado, né, ou proponente compromete-se a preservar a confidencialidade das informações transmitidas para elaboração da presente proposta. Isso já é uma forma de trazer confidencialidade desde a proposta. E aí no contrato vai ter a cláusula específica de confidencialidade. Isso porque não tem como realizar uma atividade hoje em dia sem receber ou trocar informação. A informação vai ser compartilhada e há sempre um compromisso. Em alguns casos, até em algumas profissões, como é o advogado, como é o médico, há um requisito de sigilo profissional, cujo não cumprimento é inclusive crime previsto no Código Penal brasileiro. Mas não custa nada, de novo, tudo que você põe por escrito lembra a outra parte de algo que possa ser uma obrigação dela, até para evitar que ela diga, ai, não sabia, se eu soubesse, então eu tinha feito, poxa, por que você não disse? Sabe como é que funciona na hora que a casa cai, né? Então veja aí na tela um caso interessante sobre descumprimento de cláusula de confidencialidade.